salário semanal dos operários de construção civil de certo país é distribuído normalmente em torno da média de 80, com desvio padrão de 5. No item A, ele quer saber qual é o valor do salário para escolhermos 10% dos operários com maiores remunerações. Então vamos começar definindo a nossa variável aleatória x, que no caso aqui a gente está trabalhando com salários, né? Então vamos colocar aqui simplesmente salário. Ele forneceu para a gente a média, que é o nosso μ, que é igual a 80, o desvio padrão, que é o sigma, que vale 5. Agora veja só, esse exercício aqui, ele fornece para a gente uma porcentagem, que nada mais é do que uma probabilidade. Tá? Você pode encarar essa porcentagem como sendo uma probabilidade. É a probabilidade de você escolher um operário, sortear um operário, que tenha as maiores remunerações. Essa probabilidade ele está falando que vale 10%. Neste exercício, ele não fornece o x. Né? Ele não está falando, olha, o x tem que ser maior que isso, menor que aquilo. Então, a gente vai ter que calcular o x e a gente já tem a probabilidade. Esse exercício aqui, normalmente, eu falo que é o exercício de trás para frente. É aquele exercício invertido, porque normalmente é dado o x, uma condição para o x, né, ser maior, maior igual, menor que alguma coisa, e a gente calcula a probabilidade. Aqui é invertido. A gente tem a probabilidade, que normalmente é o resultado final, né? Se você assistiu os exemplos de 1 até o 9, é sempre assim, a gente tem o x e calcula a probabilidade. Aqui, inverteu. A gente tem a probabilidade e vai ter que calcular esse x. Então, a gente vai começar a montar isso daqui. Só que para a gente montar esse exercício, quando a gente está trabalhando com esse exercício invertido, o mais fácil é você trabalhar com um esqueminha de ROL. Lembrando, o que é o ROL? O ROL é a sequência não decrescente, no caso nosso aqui, dos salários. Então, eu vou montar aqui um esqueminha. Ó. Eu vou marcar aqui como se fosse o menor salário de todos, tá? O mínimo. E aqui eu vou marcar como se fosse o maior de todos, que seria o nosso máximo. O que ele está falando aqui? 10% dos operários com maiores remunerações. Muito bem. Então, a gente tem aqui, ó, vamos supor que a gente pegue esse pedacinho aqui, ó, do mínimo até o máximo. Esse trecho vermelho vai conter 10% dos salários. No caso, são os 10% maiores salários. Em especial, exatamente aqui, ó, neste ponto, existe um certo salário que eu não sei quanto vale, vamos dizer que vale um número A, tá? Eu não sei quanto que vale esse A, em princípio. Esse valor, esse salário, esse número A, vamos dizer assim, é o divisor das águas, né? É ele que vai separar o grupo dos 10% maiores salários desse restante, que é o grupo dos 90% menores salários. Então, nosso objetivo aqui é justamente calcular esse A. Então, vamos começar a montar isso daqui. Ó. A probabilidade do x ser maior do que esse número A vale 10%. Como assim? Não entendi. Então, vamos lá. Olha para esse pedacinho aqui, esse trechinho vermelho, tá? Olha só ele, esquece o resto. Aqui não tem um salário A? A probabilidade do x, que é o salário, ser maior, ou seja, à direita, desse A, vale quanto? Vale esses 10% aqui. Foi isso que eu escrevi. Ó. A probabilidade do x ser maior do que esse A, estar à direita desse A, vale 10%, que eu já dividi por 100 e já escrevi 0,10. Lembra que tem aquela formulinha, eu vou colocar aqui do lado a formulinha da padronização. Como que a gente padroniza? Eu tenho que pegar o x, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Então, vamos fazer justamente isso, porque a gente está em x aqui, né? Para eu poder trabalhar com a tabela da normal padrão, eu preciso transformar esse x num z, numa variável normal padrão. Então, vamos lá. P de z, então z é a normal padrão, é maior. Este A equivale a esse x aqui. Tá? Então, no caso, é um número, não sei quanto vale, mas eu tenho que pegar esse número, eu tenho que subtrair a média que ele forneceu, que é 80, e tenho que dividir
pelo desvio padrão, que é 5. Só que eu já sei que isso é igual a 0,10, certo? Muito bem. Aqui, vocês podem perceber que A é um número, né? Menos 80 dá um outro número, dividido por 5 dá outro número. Ou seja, isso aqui tudo é um número. A probabilidade do z ser maior do que esse número tem que dar 0,10. Então, vamos fazer um esqueminha para representar isso daqui, ó. Vamos fazer aqui uma curva da normal. Eu vou marcar aqui o 0. Este número aqui, ele tem que... na hora de pintar, a gente vai ter que marcar esse número, certo? A gente vai pintar z maior que esse número. Então, a gente vai pintar à direita desse número. E essa área que a gente vai pintar tem que ser de 0,10, tem que ser de 10%. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco esse número aqui, à esquerda do zero, ou eu coloco esse número aqui, à direita do zero. Eu vou pintar maior que o número. Maior que o número, eu vou pintar à direita. Se eu puser aqui, eu vou ter que pintar à direita. Tudo à direita. Então, eu vou ter que pintar deste ponto, passando aqui pelo zero e mais toda essa metade. Ou seja, a gente vai pintar metade da curva e mais alguma coisinha. Então, a gente vai pintar mais da metade, mais de 50%. E, no caso, eu quero pintar menos de 50%. Então, esse número tem que estar aqui, ó. Ele tem que estar à direita do zero, tá? Eu gosto muito de dizer que isso aqui é um... Não vou chamar de nuvenzinha, porque ele ficaria muito ofendido, né, de chamar de nuvenzinha. Esse daqui é meu amigo, e eu chamo esse meu amigo de frufru. Esse aqui é o meu frufru. Então, eu vou marcar o frufru aqui, tá? O que eu tenho que pintar? Não é maior que o frufru? Então, eu tenho que pintar à direita do frufru. Muito bem. Fala a verdade, você gostou do nome frufru, né? Mas qual é essa área que eu pintei? Essa área que eu acabei de marcar aqui, na verdade, em relação aos exemplos de 1 até 9, é o resultado do exercício, é aquilo que a gente queria calcular. Nesse caso aqui, ó, eu já sei o resultado. Isso aqui vale 0,10, 10%. Ok. Só que, o que a tabela me fornece, a tabela da normal padrão? O que ela fornece para a gente? Ela fornece sempre a área entre o zero e o número observado. No caso, o número observado é o frufru. Ok. Mas quanto vale essa área aqui? Será que dá para calcular? Dá, né? Porque metade da curva não é 50%, 0,50. Se esse pedaço em preto é 0,10, esse pedaço em roxo vale 0,40. Então, ok. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir na tabela da normal. Tá vendo que isso daqui é uma área. Área, vou até marcar aqui para você, ó. Vamos colocar aqui. Isso daqui é uma área. Onde que a gente pega as áreas dentro da tabela da normal? A gente pega sempre no meio da tabela. Este valor aqui, o nosso frufru, este valor aqui é um valor de z. A gente pega onde os valores de z? Sempre na borda da tabela. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte, eu vou ter que ir no meio da tabela e procurar este número aqui. Se não tiver exatamente ele, a gente vai pegar o valor mais próximo de 0,40. E uma vez que você encontrou esse valor, você vai ver o valor de z correspondente a esse número que você achou. Esse valor de z é o nosso frufru. Então, vamos lá na tabela. Ó. A gente tem que pegar o valor mais ou igual, né, ou o mais próximo possível de 0,40. Observe que essa tabela aqui, por linhas, os números vão crescendo. Tá? Então, isso fica mais fácil para você localizar o 0,40. Então, veja só. Tá vendo que aqui tem 0,4015 e aqui tem o 0,3997. Como a gente quer exatamente o 0,40,
1,40, em relação a este número, esse aqui tem uma distância de 3 unidades. E esse aqui tem uma distância de 15 unidades. Então, o mais próximo é este número aqui, correto? Então, o que eu vou fazer com esse número? Eu vou, a partir desse número, jogar aqui para cima e jogar aqui para o lado. Olha o número que a gente vai pegar, ó, 1,28. Então, a gente vai trabalhar com o valor de z igual a esse número aqui, ó, 1,28. Então, vamos voltar lá. Então, o nosso frufru, na verdade, ele é igual a 1,28. Veja que ele está à direita do zero, então, certamente é um número positivo. Tá? Esse é o valor do frufru. Mas esse aqui também é o frufru. O frufru é uma pessoa só. Tá? Não existem dois frufrus no mundo, só existe um. Isso significa que este número e este número são números iguais. Olha lá. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou igualar. Eu vou criar uma equaçãozinha. Então, eu vou pegar aqui o a menos 80 dividido por 5 e vou igualar com 1,28. Vamos fazer uma multiplicação em cruz aqui, tá? Então, lembra que aqui embaixo é como se tivesse 1. Então, vai ficar a menos 80 vezes 1 dá a menos 80, que é igual a 5 vezes 1,28. Então, vamos calcular isso aqui, ó. 5 vezes 1,28, 6,4. Então, vamos marcar aqui, 6,4. Agora, você vai pegar esse 80 e passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 6,4 mais os 80, 86,4. Este aqui é o salário que separa, vamos olhar aqui para o esquema, que separa o grupo dos 10% que tem os maiores salários dos 90% que tem os menores. Isso significa que, se você sortear uma pessoa e essa pessoa ganhar acima de 86,4, ela vai estar nesse grupo aqui que tem os 10% maiores salários. Se ela ganhar menos do que isso, ela está no restante, nos 90% menores. Ok? Está feito, está terminado o item A. Agora a gente vai para o item B. Então vamos lá. O item B, ele quer saber qual é o maior salário correspondente aos 20% dos trabalhadores que ganham menos. Então é meio confuso, né? Maior salário, 20% que ganham menos. Esquece isso aqui, ó. Esquece esse maior salário. Vamos entender essa parte aqui. 20% dos trabalhadores que ganham menos. Vamos fazer um esqueminha? Fazer um rolzinho aqui. Então, aqui a gente tem o menor salário de todos. Aqui eu tenho o maior salário de todos. Ele está falando com relação aos 20% dos trabalhadores que ganham menos. Então, ganham menos. O grupo que ganha menos está aqui, né? Ó. É este grupo aqui, ó. Aqui eu tenho que ter 20% dos trabalhadores. Em especial, exatamente aqui, ó, existe um número que eu vou dizer que é um número B, que eu não sei quanto vale. Esse número B é o divisor das águas, separa os 20% menores dos 80% maiores salários. Ok. Olha só para esse intervalo vermelho. Esquece o resto, olha só para o vermelho. Olhando só para o vermelho, quem que é esse número B? Não é o maior salário desse grupo vermelho? Não é o maior salário desse grupo que tem os 20% menores salários? É isso que ele está falando, ó. Quando ele fala esse maior salário, ele está falando justamente nesse número B que a gente tem que calcular. É o maior salário dos 20% menores. O maior dos menores. Então, agora a gente vai fazer, é parecido com o item A. A gente vai fazer a montagem. A probabilidade do x, que é a nossa variável que representa o salário. Olhando só para o vermelho, tá? Olhando só para o vermelho, a gente não tem aqui o número B? Então, a probabilidade do salário ser menor do que B vale quanto? Vale justamente esses 20%. Eu vou padronizar. Então, vou transformar isso aqui em Z. Pega o número que você tem, que no caso é o B. Subtrai a média, lembrando que aqui, ó, ele deu a média, aqui ele deu o desvio padrão. Então, subtrai a média, que é
80 e divide pelo desvio padrão, que é 5. Isso aqui a gente já viu que é igual a 20%. Então, o que apareceu aqui? Olha lá, ele mesmo, o frufru em pessoa. Vamos fazer um esqueminha aqui da normal. Vou fazer uma curvinha aqui, vou marcar aqui o 0. E agora eu tenho que saber se eu marco o frufru à esquerda ou à direita do 0. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou marcar o frufru. E aí eu vou ter que pintar a área que me interessa. A área que me interessa é o quê? Está aqui, ó. Z menor que frufru. Menor que frufru é a esquerda do frufru. Eu vou ter que pintar a esquerda. E quanto que eu vou ter que pintar? Eu vou ter que pintar 20%. Então, se eu marcar o frufru aqui à direita, eu não vou ter que pintar a esquerda, eu vou ter que pintar aqui, ó. Pintar toda esta região. Então, eu vou pintar metade da curva e mais alguma coisinha aqui. Então, eu vou pintar mais da metade, mais de 50%. Não é isso que a gente quer pintar 20%. Para pintar 20%, eu preciso colocar o nosso frufru aqui, à esquerda do 0. Porque aí, na hora de pintar, eu não vou pintar à esquerda, ó. Eu vou pintar aqui, ou seja, eu vou pintar menos da metade. Em especial, eu vou pintar exatamente 20%, que é esse número aqui. Muito bem. Só que a tabela da normal padrão só fornece a área entre o 0 e o número observado. Então, eu preciso saber quanto que é essa área roxa para poder usar a tabela. Bom, metade da curva é 0,50. Eu já pintei aqui 0,20, portanto, essa parte aqui só pode ser a diferença, 0,30. Então, a gente vai pegar este 0,30 e procurar no meio da tabela. E aí, a gente vai encontrar o frufru, que é o valor de z. Então, vamos procurar o 0,30 lá na tabela. Então, a gente quer este número aqui, ó, o 0,30. Ou ele, ou o mais próximo dele. Então, vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem este número, 29,95, e tem este que é o 30,23. Entre esses dois, qual que é o mais próximo do 0,30 exato? Veja que aqui, 23, a diferença para 0,30 é 23 unidades. Aqui, 5 unidades. Portanto, esse número é o mais próximo. É com ele que a gente vai trabalhar. Você vai projetar aqui para cima e aqui para o lado. Ó, 0,84. Tá? 0,84. Vamos voltar lá. O frufru, portanto, é igual a 0,84. Mas, espera um pouquinho. O frufru não está à esquerda do 0? Números à esquerda do 0 são valores negativos. Então, você precisa ir lá e lembrar de colocar este sinalzinho aqui de menos. Porque a nossa tabela, a tabela da normal padrão, não trabalha com valores negativos. Então, você vai posicionar o frufru e vai ver se ele está à direita é positivo, se ele está à esquerda do 0, você vai lá e coloca um negativo. Agora sim, ó, eu tenho o frufru aqui, eu tenho o frufru aqui. O frufru é sempre uma pessoa só, né? Não tem dois frufrus no mundo. Beleza, eu vou igualar essas duas coisas. B menos 80 sobre 5 tem que ser igual a esse número com o sinal de menos. Menos 0,84. Vamos multiplicar em cruz. Então, aqui embaixo é 1 vezes B menos 80, vai dar B menos 80. Aqui eu vou fazer a continha. 5 vezes 0,84 dá 4,2, só que é negativo, né? Menos 4,2. Então, esse B vai ficar menos 4,2 mais o 80, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ficar 80 menos o 4,2, tá? Vai dar esse número aqui, 75,8. Então, aqui acabou, a gente já tem o maior dos menores salários. Quer dizer, todo mundo que ganha menos do que 75,8 se enquadra aqui nesse grupo dos 20% menores salários. Se ganhar mais do que esse número, vai estar no outro grupo aqui dos 80% maiores salários.